Sejam todos bem-vindos. Para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui hoje nesse momento para conversarmos sobre uma doença tão importante quanto é a tuberculose, né? Como o Kleber mencionou, em tempos de Covid, a gente estar aqui para discutir uma doença responsável por milhões de mortes em todo o mundo, todos os anos, também é uma responsabilidade muito grande, né? Nesses tempos em que muito se fala de etiqueta respiratória, em que muito se fala de coronavírus, não podemos deixar de pensar nos diagnósticos diferenciais das síndromes respiratórias. Então, lembrar que os pacientes com doença de base têm um acometimento mais severo por outras doenças virais. Então, falar hoje da tuberculose é uma oportunidade única, né? Eu vou falar sobre o manejo pediátrico. Eu acredito que vocês terão um outro momento, uma oportunidade de falar sobre a tuberculose e o manejo em adultos. As crianças, nós temos sempre que lembrar que elas têm particularidades em relação ao manejo e ao diagnóstico da tuberculose. As crianças, em geral, são abacilíferas ou falcibacilíferas, o que dificulta muito o diagnóstico microbacteriológico, né? Então, a gente lança mão de alguns tópicos para fechar o diagnóstico na pediatria, tá? Isso tudo que eu gostaria de discutir hoje, além de deixar claro a diferença entre a infecção latente e a doença tuberculose ativa. Esse vai ser o foco da nossa aula hoje. E também desejo mostrar para vocês o que mudou no último manual, em relação ao manejo das crianças, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar. O que é a tuberculose, né? Ela é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Pode ser também causada por outras micobactérias do complexo, mas a Mycobacterium tuberculosis é o que tem maior importância em humanos, tá? É uma doença que afeta primariamente os pulmões, porque os bacilos, eles são estritamente aeróbios, então eles dependem de altas tensões de oxigênio para se reproduzir, né, para se multiplicar. Por isso, eles têm preferência pelo tecido pulmonar, embora eles possam acometer também outros órgãos e sistemas. Hoje, o nosso foco da aula é a tuberculose pulmonar, embora eu possa conversar algo sobre o tratamento das demais formas de apresentação. Falando sobre a tuberculose, então, sobre a epidemiologia, é uma doença que a gente estima que 30% de toda a população esteja infectada pelo bacilo, também chamado bacilo de Koch, tá? Esse slide mostra que no ano de 2015, 10,4 milhões de pessoas adoeceram com tuberculose em todo o mundo, causando em torno de 1,5 milhão de mortes, tá? Entre adultos e crianças em todo o mundo neste ano. No Brasil, a doença também tem uma alta carga de mortalidade e incidência. Nesse mesmo ano, em 2016, a gente teve quase que 70 mil pessoas adoecendo com tuberculose no Brasil e 4,5 mil homens e mulheres e crianças morreram com a doença, tá? O Brasil encontra-se entre os 22 países com maior carga da doença no mundo, ocupando hoje a 18ª posição, tá? Isso representa quase 1% de todos os casos no mundo e 30% de todos os casos na América. Chamando a atenção aqui também para o slide, o acometimento de pessoas que vivem com HIV, tá? E a alta porcentagem de pessoas que desenvolvem tuberculose droga resistente, principalmente os pacientes que apresentam abandono do tratamento, tá? Então, a gente sabe que a tuberculose é uma das enfermidades mais prevalentes entre as pessoas em situações de pobreza no mundo, tá? Existem também grupos que a gente considera de risco, que são aqueles indivíduos privados de liberdade ou em minorias étnicas, que nem no Brasil os indígenas, tá?
além dos pacientes com HIV e AIDS, como a gente citou. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês, tá? São dados até outubro de 2016. Esse mapinha mostra para a gente o coeficiente de incidência da tuberculose por unidade federada. A gente observa aqui que Mato Grosso encontra-se na faixa de 31 a 50 casos por 100 mil habitantes. Tá? A gente está aqui na média das incidências, e só enfatizando aqui para vocês que o estado do Amazonas e Rio de Janeiro foram os que apresentaram maior risco para a tuberculose. E Tocantins, segundo o texto dos manuais, o estado com menor índice de incidência. Então, vejamos que a gente tem uma média de incidência aqui no nosso estado de 31 a 50 casos por 100 mil habitantes. Então, é uma doença que não deve nunca ser negligenciada, tem que sempre ser pensada como diagnóstico diferencial dos quadros respiratórios que se arrastam, tá? Nós vamos falar bem da clínica, de como a doença se apresenta. Nesse slide, eu estou colocando para vocês dados da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, com uma base atualizada até o início do mês de março, em que aqui a gente observa, eu coloquei em azul a população diagnosticada com tuberculose acima de 15 anos e em vermelho aqueles abaixo de 15 anos. Então, se somarmos no ano de 2017, por exemplo, toda essa população acima e abaixo de 15 anos, teremos mais de 1.500 casos de tuberculose na Baixada Cuiabana. Tá? E esses casos abaixo de 15 anos representam em torno de 5% do total, se fizermos a somatória. Tá? A mesma coisa nos anos seguintes, em 2018, em 2019, a gente vê até aqui em números absolutos um relativo aumento, tá? E em 2020, até o momento, temos 140 casos, sendo 6 deles nessa população abaixo de 15 anos. Então, como se dá a transmissão, né? Então, a doença, ela tem transmissão aérea e ocorre a partir da inalação de aerosóis oriundos das vias aéreas, que podem ser expelidos pela tosse, pelo espirro, pela fala, pela respiração ou mesmo pelo canto, de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. Então, são essas as formas que produzem transmissão, tá? A tuberculose, ela pode se manifestar como doença de uma forma primária, geralmente que ocorre dentro de 2 anos após a infecção, e a forma mais comum em crianças, tá? Depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E ela resulta numa pequena área de pneumonite e uma adenomegalia hilar, vista no raio-x, que a gente chama de complexo primário. E aí, após essa fase inicial da infecção, o sistema imune geralmente evita que a doença se propague, né? E pode, inclusive, albergar o bacilo por muitos anos sem que a pessoa fique doente. Existe uma estimativa de que cada indivíduo bacilífero possa infectar cerca de 10 a 15 outras pessoas, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, somente aqueles pacientes com a forma ativa são capazes de transmitir a doença, e é sempre importante que a gente faça a distinção entre essas formas de tuberculose, a ativa, que é aquela da pessoa doente, e a forma latente, em que a pessoa tem a infecção, porém não manifestou a doença, e não é capaz, portanto, de transmiti-la. Então, esse aqui, nessa imagem, né, nessa primeira figura, a gente pode ver aquilo que chamamos de complexo primário, em que temos uma área aqui de consolidação, que com um linfonodo perilar homolateral, né, na mesma região. Isso é o que geralmente observamos em crianças. Nos adultos, a doença pode evoluir com destruição alveolar, disseminação broncogênica e, a partir de corrente sanguínea, acometer outros órgãos, tá?
Então, essa imagem típica de formação de cavernas, massas, em geral, a gente vê em adultos ou adolescentes. Em crianças, normalmente não vemos cavernas, tá? E nas cavernas são os ambientes onde o bacilo se prolifera mais rapidamente em escala exponencial. Por isso que a pessoa portadora de caverna pulmonar é a bacilífera, tá? É ela a responsável pela transmissão. Existem, então, estudos que nos mostram quais são os determinantes de risco de adoecimento por tuberculose, né? Então, os determinantes são provenientes de comunidade, do ambiente domiciliar e das características individuais do sujeito, né? Então, dentre esses determinantes, dos grandes responsáveis, o maior inóculo inalado pelo contactante, que vai depender, então, da quantidade de bacilos expelidos pela fonte de infecção, o tempo e proximidade do contato e as condições ambientais. Geralmente são ambientes com pouca luz, ambientes confinados, com pouca circulação de ar, os mais propícios para a infecção. E também os determinantes relacionados ao contactante, fatores genéticos e doenças debilitantes ou imunossupressoras. Então, em relação à história natural da doença, a gente sabe que a doença tem uma suscetibilidade universal, então todos nós somos sujeitos a ter a infecção, tá? E a partir da exposição, eu posso ou não ser infectado. Então, eu resido com alguém portador de tuberculose e eu estou exposta. Eu posso ou não evoluir com a infecção. 90% dos indivíduos não são infectados, por conta daqueles diversos fatores que a gente já comentou. O tempo de exposição, o ambiente, a carga bacilífera da pessoa doente, que é a fonte da infecção. Então, cerca de 90% das pessoas não vão se infectar. Dentre os 10% restante que se infectam, a gente vai ter aquela metade, ou seja, aqueles 5% que vão adoecer porque não conseguem bloquear o complexo primário e vão manifestar a forma de tuberculose primária, que é aquela que ocorre dentro dos primeiros anos após a exposição e a infecção, geralmente dentro dos 2 primeiros anos. E aí existe aquele outro 5% em que o bacilo vai ficar latente, muito provavelmente pelo resto da vida, ou que pode sofrer reativação ou reinfecção ao longo da vida, configurando aquela tuberculose que a gente chama de pós-primária. Geralmente é o adulto que faz essa forma. Então, eu dividi a aula em infecção latente, para a gente discutir um pouco o manejo em relação à infecção latente, que é daquele paciente que não tem sintomas, e a infecção ativa. Então, falando um pouquinho sobre a infecção latente, ela ocorre, portanto, quando a pessoa se encontra infectada pelo bacilo e o bacilo permanece viável sem causar doença no organismo ao longo da vida. As pessoas infectadas geralmente permanecem saudáveis por muitos anos ou por toda a vida. Como eu sei que a pessoa é infectada? Através dos testes que a gente vai falar na sequência, tá? E aí, o risco de adoecer depende, em geral, da idade e das comorbidades apresentadas pelos pacientes. Sabemos que as crianças menores que 5 anos, elas possuem um risco maior de adoecer após o contato, principalmente aquelas crianças abaixo de 2 anos. Entre 5 e 10 anos, esse risco diminui, voltando a se elevar na adolescência. As crianças, independente da faixa etária, sempre temos que lembrar que o risco dela adoecer é maior que dos adultos em geral, tá? Então, se eu tenho uma criança em contato de um paciente doente por tuberculose, eu tenho que lembrar que essa criança dentre todos os contactantes, aquela que tem maior risco de adoecer. Então, é sobre ela que eu tenho que agir de forma mais imediata. E, além da idade,
O risco de adoecimento também está associado a outras alterações, como desnutrição, uso de medicamentos imunossupressores, condições como imunodeficiência primária ou adquirida, né? O HIV é um fator reconhecidamente mais importante, assim, de risco de você adoecer. As condições de drogadição, uso de álcool, uso de drogas ilícitas e outras comorbidades também, como diabetes, pacientes com doença renal crônica e outras. Como que é feito, então, a identificação da infecção latente, tá? Então, eu tenho um adulto bacilífero dentro dos meus contatos, eu tenho que identificar se eu tenho ou não a infecção. Aí a gente lança a mão dos testes, né? Hoje nós temos 2 testes disponíveis, sendo que o mais usado é a prova tuberculínica, por questão de custo, operacionalização, é um teste muito bom para a identificação do contato, né, do indivíduo com o bacilo. É feita uma inoculação intradérmica de um derivado proteico purificado, que é o PPB, do Mycobacterium tuberculosis, com a finalidade de medir a hipersensibilidade a esse antígeno. Então, essa hipersensibilidade, ela se desenvolve dentro de 48 a 72 horas. Então, é feita a aplicação no antebraço do paciente no qual eu estou investigando a infecção latente, e cerca de 48 a 72 horas depois é feita a leitura do teste. Outra forma de investigarmos é através do ensaio imunoenzimático do interferon gama, que é o IGRA. É um teste imunológico capaz de identificar a infecção por meio do interferon gama em resposta aos antígenos específicos do Mycobacterium tuberculosis. A técnica é um ELISA, né? Então, necessita de ser colhido sangue do paciente e, em geral, é um exame mais caro, ainda não tanto utilizado, tá? Tanto um quanto o outro não me diferencia se o paciente está doente ou não. Eles me mostram que o paciente teve contato com o bacilo, ele tem a infecção, mas não significa que ter o PPD reator ou IGRA positivo significa que a pessoa está doente por tuberculose. Significa que ela teve contato com o bacilo. E aí que a gente vai avaliar o paciente para ver se ele é um paciente doente ou não. Então, para a gente indicar o tratamento da infecção latente, essa prova tuberculínica tem que ser reatora, que a gente diz que é aquele exame que é reator igual ou maior a 5 milímetros, ou ter o IGRA positivo. Isso, gente, independente do tempo decorrido desde a vacinação por BCG. É uma mudança que esse manual novo trouxe, tá? Porque antes a gente considerava a prova tuberculínica a reatora maior ou igual a 10, quando a BCG tinha sido feita há menos de 2 anos, tá? Hoje em dia a gente considera maior ou igual a 5 reatora, independente do tempo de realização da BCG. Então, para interpretar os testes, reatora, portanto, maior ou igual a 5. Se eu tiver uma prova tuberculínica de 4, não é reatora. O IGRA, ele pode ser positivo, negativo ou indeterminado. Indeterminado, principalmente, ocorre em crianças pequenas, tá? Que isso se justifica pela baixa capacidade de produção de imunoglobulinas no paciente menor, né? Nas crianças pequenas. Então, esse achado nas crianças maiores e adultos é mais difícil. Eu posso também repetir a prova tuberculínica após um intervalo de tempo, que a gente vai comentar na sequência, e ter uma conversão da prova tuberculínica, que a gente considera quando existe um incremento de 10 milímetros ou mais em relação à primeira prova tuberculínica, que deve ser feita. Se eu for repetir a prova tuberculínica, eu tenho que esperar ao menos 8 semanas ou 2 meses para eu repetir, tá? E a gente vai ver em que situação específica essa prova tuberculínica deve ser repetida. Na investigação dos contatos, eu tenho que conhecer alguns conceitos, tá? O contato é aquele
indivíduo que convive no mesmo ambiente com o caso índice, ou ainda com o caso fonte, em casa, em ambientes de trabalho, instituições de longa permanência, como escolas, creches. E quem que é o caso índice e o caso fonte? Os dois podem ser o mesmo, mas não necessariamente. O caso índice é aquele primeiro caso diagnosticado dentro de um grupo familiar ou um grupo de trabalho. E o caso fonte é a pessoa que está infectando as demais naquele momento, que é a bacilífera naquele momento de investigação dos contatos. Por que é importante essa investigação? Eu tenho que identificar e tratar precocemente esses novos casos de tuberculose ativa para interromper essa cadeia de transmissão. Esse é o objetivo. Então, em casos de criança com tuberculose, eu preciso identificar quem é o caso fonte, porque não adianta eu tratar a criança se eu não interromper a cadeia de transmissão. Da mesma forma, eu preciso identificar e tratar as crianças com infecção latente por tuberculose para eu prevenir que essas crianças adoeçam, tá? E desenvolvam a doença que seria a tuberculose ativa. Então, o fluxo de investigação dos contatos, esse slide está bem resumidinho para vocês. A gente parte da presença dos sintomas naquele paciente que estamos investigando. Se ele é sintomático, eu tenho que investigar se ele está com doença ativa, por tuberculose. Se ele é assintomático, eu vou investigá-lo conforme a faixa de idade. Então, se eu tenho um paciente menor de 10 anos, eu vou fazer de início já a prova tuberculínica e o raio-x de tórax. Se eu tenho um paciente maior ou igual a 10 anos, primeiro eu faço a prova tuberculínica, e se essa se encontra reatora, portanto maior ou igual a 5, então eu vou fazer o raio-x de tórax. Nessa faixa de idade menor de 10 anos, é quando a gente tem as maiores dissociações clínico-radiológicas. Portanto, nessa faixa de idade, não perdemos tempo. A gente já pode fazer o raio-x e o PPD de início para a investigação. Aqui, estou apresentando para vocês um fluxograma de como é feita a investigação do contato em adultos e adolescentes. Né? No manual, a gente considera adolescente maior ou igual a 10 anos, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo, seriam aqueles pacientes com 10 anos ou mais. Estou avaliando o paciente, né, que teve contato com um adulto tuberculoso, e eu verifico que esse paciente se encontra sintomático. Então, preciso investigar se ele tem tuberculose doença. Se eu diagnostiquei com tuberculose, vou tratá-lo. Se eu excluir que ele tenha tuberculose, vou prosseguir investigando o motivo dele estar sintomático. Se eu tenho um contactante maior ou igual a 10 anos que não tem sintomas, tá? Ele teve contato com alguém doente, mas ele não se apresenta com sintomas, eu vou fazer a prova tuberculínica. Se ela é maior ou igual a 5, que eu tenho de interpretação a partir daqui, o paciente teve contato com o bacilo. Então, eu vou fazer o raio-x de tórax. Sendo o raio-x de tórax suspeito, vou prosseguir a investigação para a tuberculose. Se o paciente tem um raio-x de tórax normal, eu vou considerá-lo como infecção latente. Percebam, o paciente é contactante, tem o PPD reator, é assintomático e tem um raio-x de tórax normal. Então, nessas situações, eu vou tratá-lo como infecção latente, tá? E eu tenho aqui, por outro lado, os pacientes que são assintomáticos e não vão ter a prova tuberculínica reatora num primeiro momento. E aqui que eu falei para vocês que podemos repetir a prova tuberculínica após 2 meses. E se eu não observei a conversão, que é aquele incremento de 10 ou mais, eu vou dar alta a esse paciente, não precisa mais fazer o segmento. Ou se eu observo que o paciente, a princípio, tinha um PPD de 3, e esse PPD foi para 13 ou mais, ele converteu. Então, eu vou investigá-lo fazendo raio-x de tórax. Se esse raio-x de tórax, apesar do PPD estar reator, o raio-x
não tiver alterações e meu paciente continuar assintomático, eu vou considerá-la como uma infecção latente. Então, percebam que a prova tuberculínica vai ser repetida para aqueles pacientes que tenham um contato importante. Então, por exemplo, já tive situações de atender crianças cuja mãe é diagnosticada com tuberculose. E aí a criança que dorme com a mãe apresentou inicialmente o PPD não reator. Essa criança eu preciso seguir, porque o contato com a mãe é muito importante. A criança dorme com a mãe. E aí, depois de um tempo, eu repeti o PPD converteu, a criança persistiu assintomática com raio-x de tórax normal, vou tratá-la como infecção latente. Então, nessa situação, a gente deve repetir a prova tuberculínica. E naqueles abaixo de 10 anos, então, como que a gente procede? Já na primeira consulta, eu vou avaliar se a criança está sintomática ou não. Estando sintomática, da mesma forma, vou investigar se ela está doente por tuberculose. Se estiver, vou tratá-la, tá? A gente vai ver o esquema de tratamento. Se não fechar tuberculose, a gente vai continuar investigando para fechar os diagnósticos diferenciais. Nas crianças que estão assintomáticas, de início eu já vou fazer o raio-x tórax e o PPD. Estando o raio-x tórax normal e a criança com a prova tuberculínica reatora, ou seja, o paciente assintomático, raio-x tórax normal, mas tem o PPD reator, eu vou considerá-la como portadora de infecção latente por tuberculose. Se a prova tuberculínica é não reatora, com raio-x tórax normal assintomático, posso repetir essa prova tuberculínica dentro de um intervalo de 8 semanas e avaliar. Se houver conversão, significa que, de fato, o paciente teve contato com o bacilo da tuberculose e precisa ser tratado para evitar que ele adoeça. Se não houver a conversão do PPD dentro de 2 meses, o paciente pode receber alta. Se, por outro lado, o raio-x de tórax é suspeito, eu já vou prosseguir a investigação de tuberculose. Então, gente, eu tenho que ter em mente que eu só vou tratar a criança assintomática como infecção latente por tuberculose depois que eu pude excluir a doença ativa. Como é feito esse tratamento da infecção latente por tuberculose, que é a ILTB? Antigamente, a gente tinha de opção somente a isoniazida. Ela é feita numa dose de 10 miligramas por quilo, no máximo 300 miligramas por dia, dentro de um intervalo de 6 meses, ou se eu conseguir fazer 180 doses em 9 meses, eu considero que esse tratamento foi realizado de forma adequada. Atualmente, inclusive, está no manual novo essa novidade. Foi disponibilizada também a rifampicina para uso do tratamento da infecção latente por tuberculose. A dose do uso da rifampicina é 15 miligramas por quilo, até um máximo de 600. E olha que legal, em vez de 6 meses, a gente usa a rifampicina por 4 meses, ou 120 doses, dentro de até um período de 6 meses. A vantagem da rifampicina é a presença do líquido, tá? Então, a isoniazida só tem apresentação em comprimido, nós temos que orientar a mãe a fazer a dissolução do comprimido, temos sempre que estar calculando as doses e ensinando a mãe. A mãe tem que sair da consulta sabendo como administrar o comprimido, tá? E a rifampicina temos a vantagem de já ter líquida, então facilita muito. E outra vantagem que são só 4 meses. Quando eu faço o tratamento da infecção latente de tuberculose, eu vou reduzir em torno de 30% a 60% o risco do meu paciente evoluir para a doença. Então, percebam, não é 100% de diminuição do risco. O risco mesmo, eu tratando, ainda pode existir. E, uma vez instituído o tratamento para a infecção latente por tuberculose,
eu tenho que fazer algumas orientações à família, né, no caso, em geral, a mãe. A medicação deve ser administrada em tomada única, preferencialmente em jejum, 1 hora antes ou 2 horas após o café da manhã. Sabemos que nem sempre é fácil avaliar na criança a aceitabilidade, a criança pode apresentar dor abdominal e isso refletir numa irritabilidade. Então, em geral, a recomendação que fazemos é que seja administrado o remédio em jejum. Porém, se não houver tolerabilidade, a gente pode liberar para ser feito o uso do remédio junto com o café da manhã, tá? As consultas geralmente são a cada 30 dias e temos que orientar os efeitos adversos mesmo após o término do tratamento. E se aparecer algum sintoma, mesmo após o término sugestivo de tuberculose, a mãe deve procurar atendimento. Lembrem que eu falei que eu reduzo o risco de adoecer, porém ele ainda existe. Então a gente tem que orientar a família a procurar um atendimento caso a criança apresente sintomas sugestivos. Então falamos da infecção latente, que é aquela do indivíduo com um PPD reator ou IGRA positivo, que é assintomático e tem raio-x tórax normal. Então, esse tem a infecção latente. Vamos agora falar daqueles pacientes que têm a doença ativa. Como são os sinais e sintomas desses pacientes, tá? O achado clínico, na maioria dos pacientes, é uma febre moderada, persistente, geralmente que dura 15 dias ou mais, e frequentemente no final do dia, também com tosse persistente e piora progressiva. Isso é o quadro da maioria dos pacientes. Então, é um quadro respiratório que se arrasta, uma febre que se arrasta. Podem ocorrer, principalmente em crianças pequenas, irritabilidade, hipoatividade, inapetência, perda de peso. Tá? Isso, em geral, a gente observa. E raramente o suor noturno, mas alguns pacientes se queixam desse sinal. Muitas vezes, a suspeita da tuberculose em crianças surge de um diagnóstico de uma pneumonia que você está tratando com os antimicrobianos mais típicos, cobrindo micro-organismos típicos, atípicos, e você não observa uma melhora, tá? Então, você está tratando uma pneumonia, o paciente não evolui melhor, a pneumonia está se arrastando, você tem que pensar em tuberculose. E outra coisa que eu falei para vocês no início, pode haver a dissociação clínico-radiológica. Então, você vai ter um paciente bem clinicamente, com raio-x tórax alterado, ou uma criança que está com comprometimento do estado geral, do padrão respiratório e um raio-x tórax, né, sem achados tão significativos. Em relação aos achados radiológicos, então, lembram que eu falei que na tuberculose primária, geralmente a gente observa um foco de pneumonite associada a uma adenomegalia homolateral. Esse processo inflamatório granulomatoso ele pode se manifestar, então, desta forma. O nódulo, ou a consolidação, é chamado de foco primário, ou nódulo de Ghon. E quando eu tenho o nódulo de Ghon associado à adenomegalia hilar, essa associação é chamada de complexo de Rank. Os linfonodos hilares ou mediastinais, eles se manifestam com o alargamento do mediastino na imagem radiográfica. Os linfonodos, em geral, têm mais que 2 centímetros e eles podem ter uma baixa atenuação central, principalmente vista na tomografia, né? Eles têm, em geral, associação com atelectasias por compressão extrínseca. Geralmente, eles são unilaterais e são mais frequentes naqueles pacientes de menor idade, principalmente abaixo de 5 anos. Outras formas de apresentação é a tuberculose miliar, em que você pode ter de achado as opacidades retículo-micronodulares difusas, e a pós-primária, que geralmente é a que acontece em crianças maiores, né, no caso os adolescentes e adultos, ela é semelhante à forma primária, mas ela tem uma predileção pelos lobos superiores e os segmentos superiores dos lobos inferiores. Tá? Então, a gente vê essa predileção por áreas mais altas do pulmão.
Na forma infantil, geralmente a gente não observa essa predileção, tá bom? Lembrando que a tuberculose miliar ela é decorrente da disseminação hematogênica do Mycobacterium tuberculose pelo parênquima pulmonar, tá? Então, por isso que a gente vê esse padrão difuso. Esse aqui é um exemplo de uma adenomegalia paratraqueal em lactente, né? Aqui observam à esquerda essa região paratraqueal, observamos um alargamento do mediastino, toda essa área. Esse é o aspecto do padrão miliar, que é retículo nodular difuso, então observamos ambos os campos pulmonares, micronódulos e esse padrão intersticial difuso. Esse é um exemplo de uma pneumonia lobar, em que a gente observa uma lenta evolução ou uma dissociação clínico-radiológica. Então, essa é uma imagem que nos causa um choque quando vemos, e podemos ter essa imagem com um paciente bem clinicamente. E este exemplo, que é o mais clássico que se vê nos adultos, né, e nos adolescentes maiores, a formação da caverna. E aqui a gente observa a disseminação brônquica, né, com várias áreas de infiltrados aqui no parênquima pulmonar. Também o derrame pleural, tá? A gente deve lembrar da tuberculose naqueles derrames com pior evolução, que não respondem ao tratamento. Sempre que possível, deve ser submetido à punção com biópsia pleural, né? Podendo esses exames aumentar a nossa sensibilidade diagnóstica. Então, nós vimos as apresentações clínicas e radiológicas mais comuns. O score para diagnóstico da tuberculose, a gente aplica em crianças abaixo de 10 anos, ou naqueles adolescentes que tiveram uma baciloscopia negativa, em que você tem uma alta suspeição da doença. Por que a gente usa esse score diagnóstico em crianças menores de 10 anos? Lembra no começo que eu falei que as crianças são paucibacilares ou mesmo abacilíferas? Então, nessa faixa de idade, em geral, a gente não consegue o diagnóstico microbacteriológico. Então, nós temos que lançar mão dos scores e pontuar a criança conforme a presença dos sinais, sintomas, alterações radiológicas que vamos ver agora. Então, aqui, nesse score, vemos um quadro clínico-radiológico, em que deveremos avaliar o contato com o adulto tuberculoso, a prova tuberculínica e o estado nutricional. Então, são 5 fatores que eu preciso lembrar de avaliar: a clínica, o raio-x, a história epidemiológica do contato, o PPD e o estado nutricional do paciente, tá? Então, a criança vai pontuar conforme apresentar sintomas característicos, né? A maior pontuação é dada para aqueles pacientes com febre ou sintomas como tosse, expectoração, emagrecimento, que se arrastam além de 2 semanas. Esse é o quadro clínico que mais vai pontuar. E a alteração radiológica que mais pontua são as adenomegalias hilares, o padrão miliar, a condensação ou infiltrado por mais de 2 semanas, ou que você está tratando e não com antibióticos para micro-organismos comuns e não observa melhora. Então, você também vai pontuar esse indivíduo com a maior pontuação possível dentro do quadro radiológico. O contato com o adulto com tuberculose tem que ser próximo e dentro dos últimos 2 anos, né? E a prova tuberculínica, essa coluna, gente, está em destaque, porque também houve mudança em relação aos protocolos anteriores, tá? Então, aqui, a gente considerava, como eu disse anteriormente, a prova tuberculínica reatora em relação ao tempo de realização da última BCG, tá? Então, isso caiu, a gente não usa mais avaliar a prova tuberculínica em relação ao tempo de realização da BCG. Então, eu vou ter prova tuberculínica reatora maior ou igual a 5,
sendo que aqueles maior ou igual a 10 são os que terão maior pontuação. E para os pacientes desnutridos, também vão ser pontuados nesse score clínico. Então, eu vou somar a pontuação dos pacientes. Se eles tiverem 40 ou mais pontos, eu tenho autorização para iniciar já o tratamento desse paciente. Se ele pontuou entre 30 e 35, é um indicativo de tuberculose. Posso ou não, a critério médico, indicar o tratamento. E se ele pontuou abaixo de 25, se ainda assim persistir a suspeita, eu preciso encaminhar a criança para ser avaliada no serviço de referência. Vejam que, então, o score é para nos ajudar. Os exames complementares que podem ser feitos também para nos ajudar são lavado gástrico, broncoalveolar, suave laríngeo, escarro induzido, aspirado nasofaríngeo, mas esses métodos, em geral, invasivos, evitamos nas crianças, tá? Principalmente nas crianças abaixo de 5 anos. A pesquisa direta em cultura também pode ser realizada, pesquisa direta de bairro e cultura, lembrando que a cultura, ela pode se tornar positiva dentro de 30 dias, porque o bacilo é um micro-organismo de replicação lenta, tá? Eu posso ter pesquisa direta negativa e a cultura que se positivou 30 dias depois. Outra metodologia muito bacana é o PCR, que é o teste rápido molecular. Vou falar dele para vocês daqui a pouquinho. O anátomo-patológico, daquelas formas pulmonares que se apresentam como doença difusa, e para as formas extrapulmonares, né? Em geral, temos granulomas com necrose de caseificação, tá? E esses achados são bem característicos da tuberculose. Lembrando que se eu tenho a identificação de um granuloma sem necrose de caseificação, isso deve ser interpretado com cuidado por conta do diagnóstico diferencial, né? Algumas doenças granulomatosas como sarcoidose, a silicose, podem ter essa apresentação histológica. E também existe a enzima, que é a ADA, né? Geralmente a gente faz ela nos líquidos, outros materiais, mas quando presente, ela pode nos auxiliar no diagnóstico da TB ativa, tá? Ela está presente particularmente no linfócito ativado pela tuberculose. Esse aqui, gente, é o esquema básico de tratamento para aqueles menores de 10 anos. Essa tabela está disponível no manual de manejo da tuberculose. E a gente observa que para tratamento da forma pulmonar, a gente tem 2 meses de uma fase mais intensiva, que é a fase em que usamos rifampicina, isoniazida e pirazinamida. E nos 4 meses de manutenção, a pirazinamida sai e ficamos só com rifampicina e a ibrazida, que é a isoniazida, tá? Então, a gente vai usar 6 meses de tratamento. Aqui tem a dose dos fármacos. A gente tem, recentemente, a associação das medicações em comprimidos dispersíveis sendo liberada para a rede SUS. Deem sempre uma verificada na unidade de saúde de vocês se já estão disponíveis os comprimidos dispersíveis com a combinação da rifampicina, isoniazida e a pirazinamida para o tratamento intensivo e, posteriormente, rifampicina e isoniazida para os outros 4 meses de tratamento de manutenção. Se eu tiver o comprimido dispersível, eu posso oferecê-lo ao paciente, senão eu tenho que lembrar que a isoniazida, eu não tenho apresentação líquida, só comprimido. A rifampicina tem apresentação líquida ou cápsula, e a pirazinamida tem apresentação líquida ou comprimido, mas ultimamente a gente tem tido só o comprimido. Aí a gente tendo que usar separadamente, tem que fazer a dose por quilo de peso de paciente diário. Para o comprimido dispersível com as doses combinadas, existe no manual as tabelas de peso e as doses que devem ser feitas.
Então, vamos partir agora para o tratamento, para o diagnóstico da tuberculose em adolescentes e adultos. Então, abaixo de 10 anos, eu não tenho possibilidade, né? Em 80% dos casos, eu não tenho possibilidade de fazer o diagnóstico bacteriológico. Nos adultos e adolescentes, isso é diferente. Eu tenho que partir do diagnóstico bacteriológico. Então, para esses pacientes que estão sintomáticos e que eu estou investigando a tuberculose pulmonar, eu tenho que obter amostras para pesquisar o bacilo. E hoje o que se recomenda é realizar o teste rápido molecular. Se o teste rápido for detectado por micobactéria tuberculose, eu tenho um paciente com diagnóstico de tuberculose. Se não for detectado, mas mantém os sintomas, ainda assim eu posso fazer a cultura e o teste de sensibilidade e prosseguir a minha investigação. Se o paciente tem o teste rápido molecular detectável, então eu estou frente ao paciente com tuberculose, porque o próprio teste pode detectar essa resistência. Então, travou aqui um pouquinho. Deixa eu voltar ao slide anterior. Então, para diagnóstico, o bastante realizado é a baciloscopia. Qual que é a vantagem da baciloscopia? Além de permitir o diagnóstico dos casos novos e retratamento, ela me permite o controle do tratamento da tuberculose. Porque aqueles pacientes que, em geral, têm baciloscopia positiva no início do tratamento, com o tratamento efetivo, após 15 dias, essa baciloscopia já se torna negativa. O teste rápido molecular, ele tem as vantagens, tá? Porque ele pode detectar o DNA da micobactéria tuberculose e fazer o diagnóstico de casos novos e o diagnóstico também da resistência à rifamicina. A vantagem é que é um teste de rápida execução no laboratório, né? Então, esse teste rápido molecular é feito hoje no ASEP, e, em geral, o resultado dele sai muito rápido para nos orientar ao tratamento. O tratamento, o esquema para aqueles maiores de 10 anos, diferentemente daqueles menores, é porque entra aqui, gente, o etambutol. O etambutol é para pacientes acima de 10 anos. Isso que a gente tem que lembrar. Então, na fase de 2 meses, eu vou usar rifamicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Passada essa fase intensiva, na manutenção, eu vou usar rifamicina e isoniazida, igual abaixo de 10 anos. Aí aqui nessa tabelinha que tem no manual tem todas as doses e a quantidade de comprimidos com as doses combinadas que estão aqui, que a gente vai prescrever para cada paciente, conforme a faixa de peso. E agora nós vamos falar um pouquinho em relação àquele bebezinho nascido de uma mãe doente por tuberculose. Então, a mãe fez o diagnóstico de tuberculose periparto e ainda não está, ainda está apresentando baciloscopia positiva no momento do parto. O que eu preciso fazer para esse recém-nascido, tá? Então, o recém-nascido é contato de uma mãe ou, né, uma outra pessoa, do pai, ou alguém que reside dentro do mesmo domicílio, com baciloscopia positiva ou teste rápido detectado. Eu vou, primariamente, gente, me preocupar em proteger o recém-nascido. Eu costumo sempre dizer isso. O que eu preciso de imediato? Proteger o bebê. Eu vou fazer a quimioprofilaxia, que a gente chama de primária. Então, eu vou começar a usar ou a isoniazida ou a rifamicina, que entrou como opção. Também, da mesma forma que o tratamento da infecção latente por tuberculose. Na quimioprofilaxia para o recém-nascido, a gente também pode usar a rifamicina como opção de tratamento. Então, vou imediatamente prescrever a quimioprofilaxia para o bebezinho. 3 meses depois, eu preciso determinar
se eu vou manter ou não essa quimioprofilaxia. Como que eu determino isso? Fazendo a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica for reatora, o que isso significa? Significa que o bebê teve contato com o bacilo da mãe ou do pai, ou da avó que mora no mesmo domicílio, então ela tem um PPD reator. Então, eu preciso manter a quimioprofilaxia por 3 meses, por mais 3 meses, melhor dizendo, se eu iniciei a isoniazida, e por mais 1 mês, se eu iniciei a rifampicina, porque eu completo 4 meses de rifampicina e 6 meses de isoniazida. Lembrando que é um ou outro, tá? Se depois de 3 meses eu faço a prova tuberculínica desse bebezinho e ela é não reatora, significa que o bebê não teve contato com o bacilo. Nesse momento, eu posso suspender a quimioprofilaxia e vacinar o bebezinho, tá? Então, esse fluxograma é para o bebê de mãe ou um outro confectante bacilífero ao nascimento. Lembrar sempre que a conduta imediata é proteger, porque o bebezinho é o que tem maior risco de adoecer dentre todas as crianças, é o recém-nascido. Lembrar, gente, que não há contraindicações à amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. Ela pode amamentar com máscara cirúrgica comum, tá? E, inclusive, cuidar, oferecer todos os cuidados para o recém-nascido enquanto ela permanecer bacilífera, né? Lembrando que ela vai usar máscara e que o bebezinho já vai estar em uso da quimioprofilaxia. Então, não existe contraindicação à amamentação. O segmento das crianças, gente, com diagnóstico de tuberculose, nós vamos fazer consultas mensais, avaliando a condução do tratamento, presença de eventos adversos, melhora clínica. Em geral, eu falo para as mães que podem, de início, apresentar as crianças podem apresentar uma intolerância gástrica, náuseas, vômitos, mas esses efeitos tendem a sumir dentro dos primeiros dias de tratamento. E observar também a melhora clínica, principalmente em relação ao ganho de peso. Essa questão do peso é um dos fatores que a gente mais avalia na consulta pediátrica. O raio-x de tórax, a gente não fica repetindo. Em geral, a gente repete de acordo com a necessidade para avaliar a evolução do quadro, né? Se a gente não observa melhora. Mas se a criança aqui melhora, em geral, a gente faz só ao final do tratamento. Também, exames de rotina, não tem necessidade da gente ficar colhendo. Porém, por conta da toxicidade das medicações, em geral, a gente faz um hemograma, as transaminases no início do tratamento, após 1 mês, e se não houver alterações, não existe necessidade da gente ficar repetindo. Naqueles pacientes que tinham a baciloscopia positiva ao diagnóstico, esse sim existe a recomendação de ficar repetindo a baciloscopia para observar a negativação. E outra novidade que teve recentemente, que vocês ouviram falar, né, em relação à não revacinação com a BCG. E por que não revacinar, né? Em 2019, em fevereiro de 2019, o PNI se ajustou à recomendação da OMS, né? A OMS publicou o Position Paper em fevereiro de 2018, então, um ano antes, a Organização Mundial de Saúde publicou o seu paper dizendo da não necessidade de revacinação, e a partir de fevereiro de 2019, o PNI atualizou as recomendações sobre a revacinação em crianças vacinadas que não desenvolveram a pega, né, a cicatriz vacinal. E aí, os estudos mostraram que não há evidências ou evidências são mínimas de um benefício adicional em se repetir a vacinação com BCG para você prevenir a ocorrência de tuberculose, né? Então, a ausência da pega da BCG não é um indicativo de falta de proteção. Então, esses 2 fatores fizeram o Brasil, né, se posicionar de acordo com a recomendação da OMS
de não revacinar as crianças que receberam a vacina e que não desenvolveram a cicatriz, independente do tempo decorrido desde a vacinação, tá? Então, não há benefício adicional em você revacinar, lembrando que você pode aumentar o risco de eventos adversos, e também não há evidências de que se você não tiver a cicatriz, você não tem a proteção, tá? Lembrando que a BCG protege das formas graves de tuberculose, não protege da tuberculose pulmonar em geral, tá? As demais indicações, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, reiterou que as demais indicações da BCG estavam mantidas, de acordo com as normas estabelecidas. Ou seja, para aquelas crianças que nunca receberam BCG até os 5 anos de idade, teriam que fazer a BCG, e para aqueles contactantes de hanseníase, teriam que receber uma dose extra. Essas recomendações persistem. Então, a dose em geral é única, tá? Ela deve ser feita de 0 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, antes da criança apresentar 5 anos, porque após esse período, em geral, a criança possivelmente já se expôs, né? E aí, se você for indicar, seria o ideal você fazer um PPD, para observar se a criança é PPD não reator e vacinar, ou para aqueles contactantes de hanseníase fazer uma dose mais. Então, gente, para concluir, convido todos vocês a darem uma estudada nesse manual de recomendações. Essa aqui é a versão de 2019. E para concluir, vamos ver o que mudou, tá? Não se revacina com BCG, né? Como a gente acabou de dizer. Mesmo que a criança não faça a pega vacinal, o novo corte para a prova tuberculínica, o PPD, ele é considerado um reator quando maior ou igual a 5 milímetros, independente do tempo de realização da última BCG, tá? O novo score de pontos, o score clínico, em que a gente considera essa informação do PPD, né? Então, mudou a pontuação conforme o PPD é maior ou igual a 5 ou maior ou igual a 10, como a gente viu anteriormente. E eu posso realizar o tratamento da infecção latente por tuberculose naqueles menores de 10 anos, com 120 doses da rifampicina, ou seja, 4 meses de tratamento de rifampicina, ou essas 120 doses administradas em até 6 meses. Então, pessoal, isso é basicamente o que mudou, e são as atualizações que eu procurei trazer para vocês. Não sei se a gente tem tempo, tem um caso clínico aqui, se houver tempo para a gente discutir, o que a coordenação me diz? Kleber? Posso? Então tá. Eu trouxe esse caso clínico, inclusive é um caso que eu costumo sempre discutir nas aulas, para a gente sedimentar o nosso conhecimento, tá? Então, é um caso bem completo com diversas situações. A Maria é uma mulher de 29 anos, trabalha como auxiliar de serviços gerais, residente na periferia de uma região metropolitana. Separada, ela possui 3 filhos e, no momento da avaliação, encontra-se grávida e apresentando tosse há 60 dias. Então, ela tem 3 filhos, está grávida e está sintomática. No 8º mês de gestação, ela procurou o pronto atendimento, onde foi diagnosticada com tuberculose, né? A clínica dela era compatível, 60 dias de tosse, e ela apresentava baciloscopia de carro positiva e uma radiografia de tórax com uma escavação. Foi iniciado para ela o esquema básico de tratamento para o adulto e também a piridoxina, que é a vitamina B6, no intuito de prevenir doença neurológica por conta do esquema no recém-nascido da gestante, tá? No momento do parto. No 9º mês de gestação, durante a visita ao UBS para o pré-natal, identificou-se que Maria não estava tomando tratamento. Né? Ela já tinha sido avaliada, tinha sido prescrito, mas não estava aderente. E também não tinha trazido os filhos
para a avaliação dos contatos. Então, ela, nessa consulta, ela deveria trazer as 3 crianças para serem avaliadas. O resultado da nova baciloscopia da Maria foi positivo, né? Ela não estava em tratamento e ainda não chegaram os resultados da cultura e do teste de sensibilidade. Então, qual que é, gente, o objetivo da avaliação dos contatos da Maria? Buscar os casos de tuberculose ativa, buscar os casos de infecção latente da tuberculose, ou as duas estão corretas? Lembra, no comecinho da aula, a gente falou da avaliação dos contatos, tem que buscar os doentes e aqueles com infecção latente. Então, as duas alternativas são corretas. Então, na unidade de saúde foi feita a avaliação dos contatos. Então, Maria tem 3 filhos, sendo um de 11 anos, um de 6 e um de 1 ano. O de 11 anos e o de 6 anos não apresentam sintomas. O de 1 aninho tem tosse, uma febre, uma anorexia acima de 2 semanas. Então, são sintomas que vêm se arrastando. Em relação à prova tuberculínica, o de 11 anos teve um PPD de 12 milímetros, o de 6 foi o único não reator, um PPD de 4 milímetros, e o de 1 ano também um PPD de 12. O filho de 11 anos apresentou raio-x normal, bem como o de 6, e o de 1 aninho foi o único que apresentou alterações no raio-x, com raio-x sugestivo de adenomegalia unilateral, tá? Então, a gente tem 2 crianças assintomáticas, a de 11 e a de 6 anos, sendo uma delas com PPD reator, e outras com PPD não reator. E ela tem um filhinho sintomático de 1 ano, com PPD reator e o raio-x alterado, tá? Então, essa tabela resume a situação dos contactantes da Maria. Qual seria a conduta, então, para os filhos de Maria, de 11, de 6 e de 1 ano? A gente deve acompanhá-los e o filho de 1 ano iniciar o tratamento para a tuberculose? Apenas acompanhar os 3 filhos? Ou a gente deve tratar a infecção latente no filho de 11, repetir a prova tuberculínica após 2 meses, né? 8 semanas no filho de 6, e no filho de 1 ano eu devo tratar a tuberculose. O que vocês acham? Então, o correto, gente, olha, o de 11 anos, ele é assintomático, mas tem PPD reator, ele tem uma infecção latente. Então, já vou iniciar o tratamento, tá? O de 6 anos, ele é assintomático com PPD não reator, mas ele é um contato íntimo da mãe. Então, ele vai ter a prova tuberculínica repetida dali 2 meses. E o bebezinho de 1 ano tem a doença bem característica, né, gente? Então, para esse, eu já vou iniciar o tratamento de tuberculose doença. Para o filho de 11 anos, ele foi avaliado na unidade básica de saúde. Como ele era eutrófico, não tinha alterações no exame, a conduta dele foi, da equipe que o avaliou, ser acompanhado e não foi iniciado o tratamento da infecção latente. Tá? E para esse paciente de 11 anos, foi orientado o retorno em caso de aparecimento de sintomas. Então, essa foi a conduta da equipe de saúde. Para o filho de 6 anos, ele foi avaliado, né, no primeiro momento com prova tuberculínica não reatora, mas depois de 8 semanas, o teste dele foi de 15 milímetros. Observem, gente, houve um aumento maior ou igual a 10, né? Então, no caso, maior que 10. Ele era 4 e depois de 2 meses, ele era 15 milímetros, o PPD. Então, se ele persistiu assintomático, o PPD converteu, eu vou tratá-lo como uma infecção latente, concorda? Para esses filhos com infecção latente, qual seria a conduta, né? Isoniazida ou rifampicina? Essa é a resposta, né? Então, lembrando que agora a rifampicina também entra como alternativa de tratamento da ILTB por 4 meses. Se eu for usar a isoniazida, são 6 meses. Para o
filho de 1 ano, na avaliação clínica, apresentando-se eutrófico, com ausculta pulmonar sem alterações, foi iniciado o tratamento para tuberculose com esquema básico para pacientes abaixo de 10 anos. E no pré-natal, Maria apresentou um resultado negativo para o teste diagnóstico de HIV. Então, gente, sempre lembrar de investigar a associação HIV nos pacientes com tuberculose, tá? Então, essa informação é sempre importante de ser buscada em relação ao pré-natal ou em relação àqueles pacientes com uma imunossupressão. Esse era o raio-x desse filhinho de 1 ano, observando aqui um aumento do mediastino, um alargamento, e essa região lembra uma massa, que na verdade é um linfonodo paratraqueal. Esse filhinho da Maria de 1 ano, ele tinha sintomas, então ele pontuou 15 pontos em relação à sintomatologia. Ele tinha esse raio-x que eu mostrei para vocês alterado, então 15 com 15, 30 pontos. Ele tinha o contato nos últimos 2 anos muito próximo com a mãe, mais 10 pontos são 40, e ele tinha a prova tuberculínica maior ou igual a 10, que no caso dele era 12. Então aqui ele somou 50 pontos, tá? Então não havia dúvida diagnóstica e dúvida em relação ao início do tratamento desse filhinho de 1 ano. Para ele, qual que é o esquema mais recomendado? Abaixo de 1 ano, nós vamos usar 3 medicações. Lembra? Rifampicina, isoniazida e apirazinamida. E ele foi notificado, iniciado o esquema de tratamento. Após 15 dias de tratamento, a mãe retornou com ele à unidade, relatando que ele estava bem, tolerando o remédio, e ao exame tinha, inclusive, apresentado um aumento do ganho de peso, estava febril, sem tosse. Gente, em geral, a resposta ao tratamento é muito boa. A gente observa pacientes assim, com uma resposta muito rápida. Iniciou o tratamento, dentro de poucos dias, a febre vai embora, a dinamia, a criança recupera o apetite, começa a recuperar o peso, e essa é a resposta usualmente observada. A dose da medicação para esse filhinho da Maria foi ajustada de acordo com o peso atual. Qual seria a recomendação mais adequada para seguimento dessa criança neste momento, gente? Solicitar lavado gástrico em enzimas hepáticas? Realizar um raio-x de tórax e a prova tuberculínica? Ou perguntar sobre a coloração da urina e a presença de possíveis eventos adversos e manter o tratamento realizado? Por que perguntar da coloração da urina, pessoal? Porque a rifampicina pode tornar a urina mais alaranjada, tá bom? Inclusive, uma forma de nós testarmos a adesão ao tratamento. O paciente apresenta a urina alaranjada e vem se queixando desse fato para você, excelente, sinal de que está aderido ao tratamento, tá? E aí a Maria, lembrando que ela estava gestante, gente, agora finalmente um tratamento adequado, com tomada auto-administrada da medicação, se encontra na maternidade para o parto. Foi feita a baciloscopia para ela e ela ainda tinha baciloscopia positiva. Qual que é a recomendação para o recém-nascido, então? Letra A, eu libero a amamentação com uso de máscara cirúrgica para a mãe, eu não vacino com BCG e eu inicio a quimioprofilaxia para esse recém-nascido? Essa é a resposta correta, né, pessoal? Lembrando que o ideal é que a gente inicie a proteção do bebê com a quimioprofilaxia o mais precoce possível. Então, ao nascer, não podemos vacinar. Temos que iniciar a profilaxia. Se eu vacinar, eu não vou saber dali 3 meses se o PPB da criança é reator pela vacina ou se ela é reator porque o bebê adoeceu, né? Aliás, se infectou com bacilo materno, tá? Então, eu não vacino, eu inicio a quimioprofilaxia. E aí, o recém-nascido recebeu a quimioprofilaxia primária por 3 meses, realizou a prova tuberculínica, que foi de 4 milímetros. Então, nesse momento, essa prova tuberculínica, ela é não reatora, concorda? Então, significa que o recém-nascido de Maria foi adequadamente conduzido e a gente pode suspender a quimioprofilaxia e realizar a vacinação com a BCG.
A Maria completou o tratamento adequadamente, a cultura inicial dela foi positiva para Mycobacterium tuberculosis e o teste de sensibilidade sensível aos medicamentos. As baciloscopias de controle a partir do terceiro mês foram negativas e ela concluiu o tratamento com cura. O filhinho de 6 anos, ele se encontra bem e concluiu o tratamento da infecção latente sem intercorrências e recebeu alta. Lembram que esse menininho era aquele que converteu o PPD? E o filhinho de 1 ano encontra-se também bem. A radiografia de tórax normal, recebeu alta após 6 meses de tratamento adequado. Essa avaliação do paciente de 11 anos, né? E aí, gente, venho aqui reforçar a importância dos agentes comunitários de saúde, a importância da visita domiciliar, tá? A busca ativa desses pacientes, quando não comparecem aos atendimentos. E aí, durante uma visita realizada por um agente comunitário de saúde, foi identificado que o filho de 11 anos estava sintomático, ele estava apresentando tosse, febre e astenia há 3 semanas, né? E aí, ou seja, gente, uma sintomatologia compatível com o diagnóstico de tuberculose. Lembro que, a princípio, a equipe optou por só realizar o segmento, ele não foi tratado para infecção latente, apesar de ter tido PPD reator, né? E aí, a mãe foi orientada a levar o adolescente à unidade de saúde. Estamos concluindo, tá? No dia seguinte, a mãe levou esse filho, então, de 11 anos, e foi visto que ele estava em bom estado geral, na ausculta tinha algumas crepitações em ápice esquerdo, e ele tinha apresentado, além de toda a sintomatologia, uma perda de peso nessas 3 semanas. Qual a conduta em relação ao diagnóstico desse adolescente de 11 anos? Gente, lembrar, então, que acima de 10 anos, eu tenho possibilidade de obter a amostra para exame, tá? Qual que seria a resposta? Vou solicitar o exame bacteriológico do escarro, ou a baciloscopia, ou o teste rápido molecular para tuberculose, tá? Então, acima de 10 anos, eu preciso documentar essa infecção por meio do bacilo, da identificação do bacilo, ou pelo teste rápido, ou pela baciloscopia, pela pesquisa direta, pela cultura. O ideal é que eu feche esse diagnóstico bacteriológico. Foi realizado, então, o teste rápido e o resultado veio detectado para a Mycobacterium tuberculose sem resistência à rifampicina. Realizou-se também a radiografia de tórax. A gente observa que imagem de cavitação aqui nesse ápice superior esquerdo, com infiltrado inflamatório ao redor, nesse pulmão. Essa imagem, gente, lembrando que, em geral, a gente não vê em crianças pequenas, só em crianças maiores, adolescentes e adultos. Para esse adolescente, qual seria o esquema de tratamento recomendado? Lembrando, então, que acima de 10 anos, a gente faz um esquema com 4 medicações, que entra aqui o etambutol, de diferente em relação aos outros. O adolescente manteve o segmento adequado, com tratamento diretamente observado, realizado diariamente pelos agentes comunitários de saúde em sua residência, né? Uma situação ideal, né, de acompanhamento. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Nessa situação foi feita. Foram feitas as baciloscopias de controle, enquanto foi possível a coleta, né? Lembrando que a baciloscopia a gente consegue enquanto existe a possibilidade de colher o material do paciente, expelir o escarro. E aí esse paciente obteve alta por cura 6 meses após o segmento, né? 6 meses de tratamento. Então é isso, gente. A gente nunca deve negligenciar a tuberculose, né? A gente observa uma alta mortalidade, uma doença que mata milhões de pessoas ao redor do mundo todos os anos. Sempre temos que pensar. Nunca esqueço de um caso de uma mãe um dia que chegou para consulta e trazendo as crianças para eu avaliá-las, porque eram contactantes, e ela me disse: doutora, eu levei 1 ano para ser diagnosticada como tuberculose. A mãe ficou 1 ano tossindo, indo de pronto atendimento em pronto atendimento até que fosse diagnosticado. E aí, dentre os contactantes dela, uma das filhas tinha tuberculose doença e a outra uma infecção latente.
Então, tratamentos são diferentes dessas duas situações. Temos sempre que pensar em tuberculose nas sintomatologias da arrastada. Não negligenciar a doença, porque ela é uma doença curável, mas ela pode deixar sequelas pulmonares. Então, quanto mais precoce o tratamento realizado, menores as sequelas que a doença pode nos deixar. Tá bom, pessoal? É isso, agora estou à disposição para as dúvidas. Então, assim, eu queria dizer que uma das dúvidas que eu sempre observo, as mães chegam para avaliar as crianças com PPD reator dizendo, meu filho está com tuberculose, porque muitas vezes é isso que lhes é informado, entendeu? A mãe chega acreditando que o filho tem tuberculose por um simples exame. E aí a gente tem todo um trabalho de avaliar clinicamente, avaliar a radiografia e fazer o convencimento da mãe de que aquele PPD reator não significa necessariamente a doença. Que a criança, né, o filho, tem um estado de infecção, mas uma infecção que é latente. E que o tratamento não é para a tuberculose doença, o tratamento que a criança vai receber é para uma infecção latente para evitar que ela adoeça. Essa é uma dúvida muito frequente que aparece nos encaminhamentos para a gente no ambulatório do Júlio Miller. Chegou uma pergunta aqui. Posso ler? Pode, fica à vontade. Certo. Então, em relação ao Covid-19, a Lúcia nos está perguntando qual medidas devem ser tomadas para o paciente com tuberculose. Pessoal, assim, as medidas em relação ao Covid são universais, né? Então, o paciente com tuberculose, doença, ele tem um estado pulmonar mais delicado, né? O Covid, ele causa doença pulmonar, muitas vezes severa, né? E se ela encontra um substrato anatômico já alterado, já doente, a manifestação clínica pode ser muito pior, né? A doença pode ser muito mais severa naqueles pacientes, assim como portadores de bronquite, cardiopatas, hipertensos, a doença pode ser mais severa naquele paciente com tuberculose, porque ele já pode ter uma alteração pulmonar instalada, tá? Mas, em relação às medidas que devem ser tomadas, as medidas são universais. Gente, a etiqueta respiratória, a higienização constante das mãos estando em casa, lavar com água e sabão, e se eu saio para a rua, higienização com álcool e gel, e evitar sair de casa. O momento é evitar sair de casa, a não ser que seja por extrema necessidade por motivo de saúde. O momento é de isolamento social. Não sei se atendia ao questionamento da Lúcia, se não, você pode mandar algo mais específico. A Angélica também está aqui perguntando, no caso do tratamento da infecção latente, sempre faz 6 meses com isoniazida, não 9 meses? Em pediatria, Angélica, a gente usa 6 meses de tratamento. E esses 6 meses equivalem a 180 doses. As 180 doses, elas podem ser realizadas em até 9 meses. Isso em pediatria, tá bom? Em adultos é diferente, tá? Então, o ideal é que se façam 6 meses ou essas 180 doses em até 9 meses. Aí o Francisco está nos perguntando. Boa tarde, Francisco. Sempre que faço esse PPD, dá algum tipo de alteração. Da primeira vez que realizei, há alguns anos, foi muito grande. Na semana passada, realizei de novo e agora está com 9 milímetros. Contatos devo ter tido com alguém em passagem na unidade. O que mais é recomendado fazer agora, ainda mais com o Covid-19? Então, assim, Francisco, você tem o PPD reator, significa, se você hoje não estiver apresentando sintomas como tosse, febre, perda de peso, adinamia, não significa que você é um doente por tuberculose, significa que você tem uma infecção que é latente. Pode ser que em nenhum momento da sua vida você vai apresentar a doença ativa, tá? E assim como você, são muitos brasileiros, né? O meu PPD também é reator. A vez que eu fiz, deu 5 milímetros e eu nunca manifestei doença. E pode ser que nunca na minha vida eu venha manifestar, tá?
Então, você se encontra da mesma forma como uma boa parte dos brasileiros. Não tem, assim, nenhum cuidado a mais em relação ao Covid, o fato de você ter a infecção latente por tuberculose. Pode ficar tranquilo em relação ao teu PPD-C reator. E não há necessidade também de você ficar repetindo o PPD, a não ser que você tenha um fim específico. Mas, em geral, não se fica repetindo o PPD. Bom, Thalita, então agradecemos muito a sua presença e gostaríamos também de já fazer um novo convite para você falar para a gente, como infectologista pediátrica, a abordagem de Covid sobre a criança, numa próxima oportunidade. Aí a gente, fora do ar, combina essas datas e essa apresentação. Agora estão surgindo os estudos, né, Kleber? Até pouco tempo atrás, né, até cerca de 10 dias, quase a gente não via estudos, né, do acometimento pelo coronavírus em pacientes pediátricos. Mas de cerca de uma semana para cá já tem surgido alguns estudos. Então, aí a gente teria mais substrato para falar da doença, né? Eu que gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer à Secretaria Estadual de Saúde, a Simone, a Lúcia, a vocês do Telesaúde, e esse momento de falar da tuberculose, mesmo frente à doença hoje que está, né, no topo da mídia, que é o Covid, é muito importante, né? Não esquecer que a tuberculose é a doença hoje que é contagiosa, que possivelmente mais mata no Brasil, né? Então, nunca é demais falar em tuberculose. Agradeço o convite.